Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito à prorrogação do prazo para a inscrição do CNPJ técnico, aquele CNPJ que estava previsto para mês de julho, a inscrição por todos aqueles contribuintes, pessoas físicas, que vão passar a ser contribuintes da CBS e da IBS, como, por exemplo, nós temos os produtores rurais, e também os MEI, com faturamento acima de R$ 40.500. E outras pessoas físicas que se enquadrarem também nessa condição, que passarão a ser, por opção, contribuintes da CBS e do IBS, até mesmo em função de todo o arcabouço da reforma tributária, que possibilita o aproveitamento de créditos das etapas anteriores de forma irrestrita, com algumas ressalvas, é lógico, mas que uma regra geral é um aproveitamento amplo do crédito da CBS e do IBS que vai ser gerado na etapa anterior, independente da atividade, finalidade. É lógico que tem algumas exceções, mas vai ser um crédito amplo. Então, em função disso, muitas pessoas físicas, produtores rurais que faturam acima de R$ 3.600.000, estarão obrigados, ou por opção também, a se inscrever no CNPJ para fins da tributação única e exclusiva da CBS e da IBS. Vale reprisar que esse CNPJ ele não vai ser um CNPJ que equipara a pessoa física à pessoa jurídica. A pessoa física ela continuará tributando seus resultados para fins do imposto de renda, como pessoa física. Apenas esse CNPJ servirá para a apuração dos débitos e créditos no âmbito do CBS e IBS, que é a reforma do consumo. Então, a inscrição desse CNPJ, por questões técnicas, a Receita Federal prorrogou a obrigatoriedade de inscrição até 1º de janeiro de 2027, sendo que o sistema para fazer o cadastro desse CNPJ será disponibilizado no início de novembro, talvez um pouco antes. Então, por questões técnicas é que foi feita esta prorrogação. Agora nós vamos falar também, dentro da legislação federal, sobre uma questão já de súmulas vinculantes do CARF. Através da portaria do Ministério da Fazenda número 1785, de 22 de junho agora, foi editada algumas súmulas vinculantes do CARF, para conhecimento dos contribuintes, em geral, em relação às contribuições do PIS e da COFINS. Então, a primeira delas, nós temos a súmula do CARF número 188, que essa súmula ela diz que é permitido o aproveitamento de crédito sobre as despesas com serviço de frete na aquisição de insumos não onerados pela contribuição pelo PIS e a COFINS na etapa anterior, desde que tais serviços registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Então é aquela questão, as empresas que têm insumos, adquirem um insumo que vem tributado de forma com alíquota zero, mas ela tem o gasto com frete, com armazenagem. Até há pouco tempo atrás, a Receita Federal entendia que, como o produto, a matéria-prima, o insumo não dava direito a crédito, eles interpretavam que, então, os gastos vinculados à aquisição, como frete e armazenagem, um exemplo, também não dariam direito a crédito. Mas agora já está pacificado que, uma vez comprovado que esses insumos que foram agregados ao produto adquirido com alíquota zero, no exemplo que eu dei, eles foram tributados pelas contribuições de PIS e COFINS, então fica assegurado o crédito para os contribuintes. E é lógico, tem que analisar caso a caso, não é de forma restrita. Depois nós temos também a súmula do CARF número 189, onde ela diz que os gastos com insumos na fase agrícola, denominados insumo do insumo, permitem o direito ao crédito relativo à contribuição para o PIS da COFINS não cumulativos.
Aqui nós temos o caso, em especial, das agroindústrias, né? As agroindústrias que produzem, né, têm produtos, muitas delas têm produção rural própria que depois é transformada no processo industrial. E houve durante muitos anos uma discussão, a Receita Federal glosava os créditos vinculados à etapa rural. E aqui por isso é que se diz insumo do insumo, né? O insumo da gasto que foi consumido na produção do produto agrícola que se transformou num insumo na atividade industrial. Então a Receita Federal glosava por entender que o crédito vinculado à primeira etapa não estava compreendido na legislação não cumulatividade do PIS e COFINS. Agora essa matéria já foi pacificada e o CARF já está sumulado, onde os contribuintes fazem sim jus a esse crédito do insumo sobre o insumo, que no caso seria exemplo mais típico da agroindústria. Nós temos aí também depois a súmula do CARF número 190, né, e que dispõe que para fins do disposto no artigo 3º, inciso 4º da Lei 10.637 e da 10.833, que é as leis que tratam respectivamente do PIS e da COFINS, essa súmula diz que os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiro não geram créditos de contribuição para o PIS e da COFINS no regime não cumulativo. Pois bem, aqui é uma discussão antiga e que no CARF agora a União, a Receita Federal, saiu vencedora. Se trata de que a legislação que trata de tomada de crédito, ela permite a tomada de crédito sobre os dispêndios com aluguel de máquinas e equipamentos e outros bens, e também leasing, né? Ocorre que o legislador interpretou que veículo não é máquina, não é equipamento, então fica glosado o crédito nessa hipótese. Mas nós temos que ter uma análise de uma forma mais abrangente. A locação de veículos de transporte de carga por uma empresa transportadora, e nesse caso entendemos que é mantido o crédito, porque aí se desloca o crédito para o inciso do insumo, né? Não seria então dispêndio de locação previsto no inciso 4º. Então estaria lá no inciso 2º, que é insumo no seu negócio. Então a locação de veículo de transporte de carga ou de passageiro por empresas transportadoras ou de transporte coletivo de passageiro é um insumo e gera direito a crédito. Diferentemente das demais empresas que, se não tiverem no objeto o transporte de carga ou de passageiro, a locação desses bens não será geradora de crédito, segundo o disposto na súmula do CARF número 190. É lógico que isso é uma matéria também que, em muitos casos, vai estar sendo levada ao judiciário. Aqui nós estamos falando do CARF. E agora nós temos também a súmula número 191, que diz que é possível a utilização para a formação do saldo negativo de RPJ das retenções na fonte correspondente às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida por ser encontrar a pessoa jurídica em fase pré-operacional. Então é lógico, se a pessoa jurídica está em fase pré-operacional, ela tem a possibilidade de fazer o reconhecimento da receita financeira redutora daqueles gastos de investimentos, e o imposto de renda na fonte só poderá ser utilizado quando for ter o efeito daquela receita no resultado. Então, em função desse diferimento da tributação do rendimento de aplicação financeira, ocorre também o diferimento do aproveitamento do IRPJ. E por último, nós temos a súmula do CARF número 217, que diz que os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos da empresa não geram crédito das contribuições para o PIS e da COFINS não cumulativa. Ou seja, seria aqueles casos que as empresas que possuem, vamos supor, centros de distribuição, elas têm uma indústria e essa indústria transfere os produtos prontos acabados para as suas filiais ou para centros de distribuição. No CARF, essa matéria, os contribuintes até o momento não saíram vencedores, e já a súmula ela diz que a Receita Federal
que diz que o crédito é indevido. Então, os contribuintes perderam essa matéria até agora no CARF. É lógico que tem a esfera judicial, que infelizmente, em muitos casos, também tem saído contrário aos contribuintes. Então, os fretes no transporte de mercadorias da unidade produtora para unidades distribuidoras ou filiais, esse frete não gera direito a crédito, mesmo que na prática ele corresponda a uma extensão na venda e se equivaleria, por assim dizer, um frete sobre venda. Mas, infelizmente, os contribuintes perderam também essa matéria no CARF e no Judiciário também está de difícil êxito para fins por parte dos contribuintes. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência, então, com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e André, previdenciário. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos tratar sobre algumas novidades da reforma tributária do consumo e alterações vinculadas à área do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. Vamos começar pela DERE, a Declaração de Regimes Específicos. No dia 22 de junho, a Secretaria Especial da Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS publicaram o ato conjunto número 3, liberando a versão 1.1.0 do pacote técnico da DERE, que é a declaração das atividades em que a base de cálculo do IBS e da CBS é apurada por margem ou necessita de regras específicas para concessão de créditos. As empresas enquadradas são instituições financeiras, bancos, corretoras e fundos, sociedades operadoras de planos de assistência à saúde e planos funerários, empresas exploradoras de concursos de prognósticos, loterias e apostas e outras. Essa nova versão consolida e amplia tudo o que já vinha sendo construído. O manual de orientação do usuário, os layouts dos eventos, os anexos de tabelas e regras de validação, os arquivos XSD, o manual de desenvolvedor e o manual de integração com o sistema Receita Integra. Em resumo, é a consolidação das versões preliminares que já circulavam como minuta, agora oficializadas e estabilizadas. A primeira fase da DERE tratou da estrutura básica, informações do contribuinte e o plano geral de contas comentado. Já a segunda fase, que é o que está avançando agora, amplia o leque de eventos, trazendo balancete mensal, identificação de aplicações financeiras, fechamentos mensais e débitos e operações com títulos da dívida pública, todos já especificados, validados e homologados e disponíveis em ambiente de produção restrita para testes das empresas piloto. A Receita já sinaliza uma terceira camada de eventos, ainda em especificação, com caráter prospectivo, tabela de processos para suspensão de exigibilidade, registro de fatos extemporâneos, relação de deduções, reabertura de meses encerrados, tabela de tarifa e um demonstrativo de aferição preliminar para simular o fechamento antes de ele se tornar definitivo. Ainda no âmbito da reforma, no dia 23 de junho, o portal da Nota Fiscal Eletrônica publicou o Informe Técnico 2025-002, na versão 1.60. Essa atualização traz novas tabelas de crédito presumido e de classificação tributária, o chamado C-Class Trib. Quem opera com emissão de documentos fiscais eletrônicos precisa ficar atento, porque são justamente estas tabelas que orientam o correto enquadramento das operações no novo modelo
do IBS e da CBS. Mudando agora de assunto, vamos para o ICMS. No dia 24 de junho foi publicada a versão 3.2.3 do Guia Prático da FD ICMS-IPI, com vigência a partir de janeiro de 2027. São bastantes alterações técnicas, então vou destacar os pontos que mais impactam o dia a dia da escrituração. Primeiro ponto, o campo CNPJ e o campo da chave de documento eletrônico deixam de ser numéricos e passam a ser alfanuméricos a partir do layout de 2026. Isso atinge diversos registros dos cadastros, aos de documentos fiscais. Segundo ponto, foram incluídos campos para indicar benefício fiscal em diversos registros, o que reforça a necessidade de mapear corretamente os benefícios utilizados na apuração. Além disso, o guia traz uma série de ajustes nas regras de validação dos registros de apuração e dos registros de transferências de débitos e créditos entre estabelecimentos do mesmo titular. Na mesma data, também foi publicada a Nota Técnica 2026-001, versão 1.0, que institui o layout da escrituração fiscal digital do ICMS e IPI, válido a partir de 1º de janeiro de 2027. Essa nota técnica acompanha e detalha justamente as mudanças que acabamos de comentar no Guia Prático. Então, recomendamos a leitura conjunta dos dois documentos para quem está se preparando para a migração de layout. E para fechar o nosso painel de hoje na área fiscal, uma novidade específica do Rio Grande do Sul. O Decreto 58.842, publicado no dia 22 de junho, alterou o regulamento para conceder benefícios fiscais relacionados à Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027. Na prática, o decreto concede isenção e suspensão do ICMS até 31 de dezembro de 2028, nas operações e prestações de serviços relacionadas ao evento, com base no convênio ICMS 04 de 2026. E um detalhe importante para quem está envolvido nessas operações: fica expressamente garantido não estorno do crédito fiscal relativo às operações e prestações isentas. Ou seja, o benefício é concedido sem prejuízo ao aproveitamento do crédito do ICMS já apropriado. A alteração está incorporada ao livro 1 do regulamento, nos artigos 9º, 10º, 35 e 55, para quem quiser consultar o texto na íntegra. Essas foram, então, as principais atualizações tributárias estaduais dos últimos dias. Para outras informações importantes, inclusive das áreas federal e previdenciária, acesse o boletim informativo divulgado ontem no site da CCA Bernardon, www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários de obrigações, circulares, notícias da área tributária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana. Fiquem agora com o colega André, que vai comentar as alterações na área previdenciária. Até o próximo painel tributário da CCA Bernardon. Bom dia a todos. Na semana passada tivemos a publicação de 3 soluções de consulta da Receita Federal do Brasil envolvendo questões previdenciárias, que entendemos importante compartilhar com vocês. Na primeira delas, de número 90, a Receita esclareceu que, abre aspas, as diárias de viagem, independentemente de seu valor, do local de destino ou da periodicidade, devem preservar sua essência indenizatória, o que se traduz na finalidade de fazer frente às despesas decorrentes de viagem para execução de atividade conexa ao trabalho.
verbas pagas em excesso podem resultar na eventual descaracterização desse propósito, sendo tidas por adicional remuneratório por deslocamento e restarão sujeitas à incidência previdenciária. Fecha aspas. Quanto à incidência de imposto de renda na fonte, o entendimento da Receita é que as diárias pagas ao empregado para cobrir exclusivamente suas despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho, são isentas do imposto de renda. Em caso de descaracterização desse propósito, o valor da diária estará sujeito à incidência do imposto de renda. Já na solução de consulta número 91, a Receita Federal manteve o seu entendimento quanto às condições para os valores pagos a título de prêmios serem excluídos da incidência das contribuições previdenciárias. Segundo a Receita, os prêmios pagos aos segurados empregados não integram as bases previdenciárias se forem pagos em decorrência de desempenho superior ao ordinariamente esperado, de forma que o empregador deverá comprovar objetivamente qual o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado. Além disso, o prêmio não poderá decorrer de uma obrigação legal, como, por exemplo, força de convenção coletiva ou de qualquer tipo de ajuste que descaracterize a liberalidade do empregador. E, por fim, na solução de consulta número 93, a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal reformou a solução de consulta COSID número 37, de março desse ano, posicionando-se no sentido de que, abre aspas, no caso de pagamentos de precatórios e de requisições de pequeno valor no âmbito da Justiça Estadual, compete à instituição financeira responsável pelo pagamento ao beneficiário a retenção na fonte e o recolhimento das contribuições sociais previdenciárias devidas pelo segurado, que é a cota do beneficiário, assim como a transmissão das respectivas informações ao tribunal. A obrigação acessória consiste na escrituração dos fatos geradores no E-Social ou na GFIP, conforme o período. Contudo, quem está obrigado a efetuá-la não é o tribunal, mas sim o ente público empregador, executado, o réu na ação, que mantém o vínculo jurídico com o segurado e figura como empresa para fins previdenciários. Cabe a ele a prestação de informações ao fisco. Fecha aspas. Essas seriam as novidades que selecionamos para transmitir a vocês. Desejamos a todos uma ótima semana.